Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês novamente. Vamos transformar, vamos pensar fora do casulo, né? Vamos pensar diferente, trazer histórias inspiradoras aí para vocês. Tudo certo, João? Tudo bem, Tati? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, Thalita? Oi, gente, tudo bem? A Thalita, ela vai e vem, vai e vem. É, eu tô aqui. Vamos por aí. Ela vai, daqui a pouco ela volta de novo. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Cíntia. A Cíntia que eu comecei chamando ela de Cíntia, depois de Thaís, depois voltei pra Cíntia, agora é Cíntia Thaís. Tudo bom, Cíntia? Tudo jóia. João, tudo bem? Thalita, Tudo bem, Tati, obrigada Cíntia. pelo convite. Que prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje o assunto vai render. Vocês fiquem atentos aí que a gente vai falar de muita coisa boa. Vixe, olha, a gente já tava conversando aqui, a gente fica tricotando antes porque a gente não programa nada, tá, gente? É A tudo gente no susto. a gente pega, coloca assim, ó, me ensinaram que podcast tem que ser assim, né? Improviso. No improviso, no que sair de pergunta, porque às vezes a gente organiza muito e fica uma coisa muito formal. Uhum. Aí vira entrevista. E não, E o legal conceito é é você conversa, né? não deixar a pessoa formular muito, né? Ela tem que falar ali o que vem de primeiro. Então, Aqui é vida real, gente. Isso É, aí. então nós vamos aí. A única coisa que a gente acertou com a Cíntia é que a gente ia falar sobre uma temática, né? Que acho que é algo que envolve a vida de muitas pessoas, aí a transição de carreira, tá? Só que a gente vai sair um pouco daquela parte de empreendedorismo, a gente vai para transição de carreira, o emocional, como que a gente leva, o que a gente faz, o que a gente passa na nossa cabeça, porque acho que a parte de empreendedorismo, ela entra, lógico, no meio, não tem como a gente fugir, né? não tem. Acontece com várias pessoas, mas trazer assim um outro olhar, né, para essa parte da transição, que às vezes a gente coloca tanto medo, tanto peso, as inseguranças, as frustrações que a nossa família já teve com aquilo, e a gente vem com toda essa bagagem junto, e aí como que a gente faz? E o pior, né, Tati, é aquela questão do julgamento. Sempre a gente se prende pensando, mas o que fulano vai achar se eu fizer isso? O que vão pensar de mim? Às vezes eu tenho muito estudo, eu tenho que esconder que eu tenho estudo. Ou ao contrário, eu tenho que dar uma fantasiada. Então, todo esse processo de mudança, ele é incômodo. E esse incômodo, ele precisa ser de uma forma mais tranquila. A gente tem que entender que são evoluções da vida, né? E eu falo sempre, a Tati acompanha minhas palestras, eu falo o seguinte, a lua tá no céu para mostrar pra gente que tudo é uma fase. Então, eu não sei se vocês vêm acompanhando, tava a lua nova, tava linda, cheia também, mas ela vem constantemente mostrando pra gente que é uma fase. Então, às vezes as pessoas se apegam demais com coisas pequenas e esquecem de aproveitar aquele momento da melhor forma possível, né? Com certeza. E a gente já pegou, já entrou aqui, né, nas Profundo transformações, já entrou assim para parar, né, aquela respirada e refletir aqui. A Cíntia falou das palestras, mas quem é a Cíntia, né, pro pessoal? Claro, ela falou que era Cíntia Thaís, eu atendo pelos dois nomes, tá? Eu fiquei muito tempo chamando ela por Thaís. Eu falo Respondendo. assim, minha mãe, ela gostava muito de TH, sabe? Então é Cíntia com TH e Thaís também. Então juntou, ficou aí um nome diferente, bonito, e é o nome real, então eu utilizo ele profissionalmente. Eu participo hoje, né, do Círculo de Negócios, que são para mulheres empreendedoras, e eu tenho também uma empresa de marketing, que a gente fala que é o marketing estratégico. Então, eu trabalho muito antes das tomadas de decisões com os empresários, para a gente poder estruturar essa empresa, fazer um diagnóstico um pouco mais estratégico, para que ela possa aí dar os próximos passos empresariais, ou, digamos assim, iniciar no empreendedorismo, como a Tati falou, que acaba sendo uma coisa que a gente fala que é mais cedo ou mais tarde, a gente precisa buscar uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda, eu acho que 90% dos casos vem através do empreendedorismo. E essas transformações e mudanças de carreira, elas, na maioria das vezes, não tem um processo tão fácil, assim, tão claro, né? Então, isso acaba deixando a pessoa meio confusa. Então, eu auxilio nessas questões através de mentorias também. E muitas vezes, né, como a Cíntia colocou, né, a pessoa ela tem, às vezes, a área dela, que ela trabalha ali, né, o CLT dela, e ela entra no empreendedorismo como uma segunda renda, e aqui, no meio daquele caminho, ela descobre que o propósito dela é o que está em segundo plano, e ela quer trazer para primeiro, e aí ela fala assim, e agora? Como que eu faço? E é engraçado que, só para concluir do empreendedorismo, a gente vai pelo amor
ou pela dor. Então, geralmente, quando é segunda renda, é pela dor. A pessoa faz aquela conta e ela fala o seguinte, do jeito que tá, não dá. E a gente sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, quem vai no mercado, vocês sabem muito bem. Cada dia que a gente vai, é um susto diferente. Nossa Então, Senhora. Cada vez traz menos. Não, e é uma loucura, porque o nosso dinheiro não tem acompanhado todo esse, né? O que entra é o mesmo, mas o que sai é 10 vezes mais. Então, através disso, a pessoa vai pela dor. Então, ela fala assim, eu preciso, de alguma forma, trazer mais dinheiro para dentro de casa. E aí entra a loucura, que eu falo assim, tem que ter sabedoria até para isso. Porque senão a pessoa se desgasta, faz, chega no final do dia ou no final do mês, não consegue enxergar aquele resultado que era para ter tido, né? É isso. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas. Porque a transição de carreira, né, como a gente vai tá colocando, ela surge geralmente meio que no susto, né? Não é uma coisa muito planejada. Bem, já acho que salva as dificilmente, exceções, né? Existem, mas é igual você falou, é raro É muito porque é um processo de incômodo, né? Quando a gente fala transição, o que que acontece? Vou falar por mim. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu sonhava em ser jornalista. Então, olha só o ambiente, jornalista e tal. E foi numa época que não precisava mais ter o diploma de jornalismo para atuar na área. Foi o crescimento, né, do pessoal que era youtuber, blogueiro, e não há desvalorização disso. Mas aí eu pensei, falei assim, poxa vida, então eu vou estudar o que eu gosto, mas também vou buscar, então, uma segunda opção. E aí que veio a questão empresarial bem forte na minha vida. Eu sempre... dizem que quando a gente faz administração é porque não sabe o que quer fazer. Já ouviu falar disso? Não. Sempre foi assim. Poxa, eu não sei o que eu vou fazer. E dentro de uma sala de 40 alunos, eu acho que eu era uma daquelas que eu sabia realmente o que eu queria fazer. Então, você aprende um pouquinho de tudo, para depois você focar ali no que você precisa. Então, esse processo de escolha vem desde lá da nossa adolescência, que a gente é muito pressionado, né? Uhum. Acho que os pais vai chegando, sei lá, a época do Enem, e aí já, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí a criança, já o pré-adolescente, ele já fica assim, coagido no sentido Já é de... aquela pressão, né? Pressão. Que eu faço. E como que você vai falar para um jovem já decidiu que ele vai fazer para a vida inteira? É uma coisa assim muito, digamos assim, era antigamente muito mais imposta, mas às vezes ele tinha uma ilusão de que aquela profissão era de um jeito e na verdade quando ele vai colocar a mão na massa não é nada daquilo, né? Principalmente quando a gente vê medicina, essas áreas assim que envolvem, né, sangue, rotina, aí a pessoa acha que vai querer ser e chega na hora não... Tipo, veterinário. Eu gosto de bichinho. Eu também amo tive bichinho. essa fase. Saudável, bonitinho ali, tudo. Ele todo bagunçadinho, doente, não gosto, não. Eu vi essa desilusão com gastronomia. Que as pessoas falam, nossa, mas deve ser maravilhoso, porque você tá na cozinha, você tá fazendo coisas gostosas, tá todo mundo, né? É um conto da Disney. Não é, porque você chega a passar 15 horas em pé, sem comer nada, né? Porque você não pode, você tá trabalhando. E no fim do dia você vai bater um miojo com salsicha. Porque os pratos, né, são E a do pressão, restaurante. né? Fora a pressão. Que eu eu gosto de comer. Não, eu vejo assim que restaurante é você saber lidar 100% com improviso, né? É. Às vezes tem um ingrediente, não tem outro, o que você vai fazer? Como manter? É uma O pressão cliente tem ali. uma alergia daquele ingrediente, não pode pôr, você tem que substituir, tem Que tudo combina isso. com o quê? Nossa. Porque... Por isso que não basta só você simplesmente gostar, né? Eu tenho uma ferramenta que eu trabalho em sessão de terapia, que a gente desenvolve essa área profissional da pessoa e fala assim, no que eu sou bom fazer, no que eu gosto de fazer, no que eu seria pago para fazer e no que eu posso contribuir com o mundo para eu poder fazer. E aí, junto disso, a gente traz um denominador comum aí, que a pessoa fala sobre seguir a vida dela. Eu fui essa pessoa que eu iniciei 17 anos de idade, administração, que eu falei assim, fazer por fazer, eu falei, tô com 17 anos ainda, vou fazer DM, né? Mas aí eu fiz um ano só, fiz um ano só porque tinha 100 e poucas pessoas na minha sala de aula, era impossível o professor dar aula mesmo com microfone, muita gente, e aí, mas assim, não gostei, e aí depois... Aí a gente falou assim, eu vou fazer turismo, porque eu vou viver viajando, mas não é isso. Aí eu fui e fiz hotelaria, que fazer também achei turismo que ia porque eu gosto de viver viajar. viajando. Me formei em hotelaria, mas também não tem nada a ver Nunca com fui viajar. Visitei uns par de hotel, resort e tal, mas assim, né, era bate e volta. E depois eu fiz aí, tô fazendo a psicologia. Mas é essa questão mesmo, de a gente poder olhar nesse contexto aí,
para fazer essa transição de carreira, né? Na psicologia, a gente fala que a transição de carreira, ela acontece muito ali na faixa dos 40 anos de idade, que às vezes a pessoa fala assim, que ela começa a refletir sobre, o que eu quero pra minha vida daqui pra frente? O que eu quero morrer fazendo, né? O que eu quero de qualidade de vida. Começa a entrar muito questionamento também no sentido de qualidade de vida. Embora existam muitos lugares aí na internet hoje em dia que fala assim que a pessoa tem que ter no mínimo 3 fontes de renda, eu quero ver quem é que consegue ter essas 3 fontes de renda. Faz isso no Brasil pagando todos os impostos. Falar é fácil, né? Mas sabe que a escolha de carreira, principalmente pra quando a gente é jovem, eu acho que é uma coisa tão brutal, né? Porque tem escola que tem amparo, né? Que ela te dá todas as ferramentas para aquele jovem ele se direcionar. Mas na maioria dos casos, não é assim que acontece. Eu lembro na minha época, eu tinha muita vontade de fazer artes plásticas. Meu sonho era fazer artes plásticas. A minha vida inteira eu cresci dentro de ateliê, né? Fiz tudo voltado para isso. Sempre fui apaixonada pelo tema. E a escola, ela fornecia testes vocacionais, a gente visitava lugares e tal. Os testes vocacionais comigo eram horríveis, porque todos eles apontavam que eu podia escolher o que eu quisesse. Se eu quisesse para humanas estava bom, para exatas estava bom, biológicas estava bom, porque o meu perfil se adapta em qualquer um. Então eu podia escolher o que eu quisesse, mas eu tinha o meu direcionamento para artes. E no dia do meu vestibular, meus pais falaram, você não vai fazer esse curso. Não. E já estava tudo pronto, e foi o único que eu prestei, né? Então, para mim, foi poxa, eu tinha uma pressão para escolher uma carreira, eu vou por aqui. Mas eles botaram na minha cabeça no último minuto que eu não podia fazer aquilo porque não era uma carreira de sucesso. E aí eu fui para outros caminhos, que aí eu entrei pro design. É uma faculdade legal, é um curso legal, mas que depois eu vi que não era nada daquilo que eu gostaria. Já tinha feito também vários cursos de ADM, tem um monte de formação nessa área, né, de técnico, que, assim, eu faço, mas falar que é a minha paixão também não. Hoje eu já migrei pra moda, que, pô, eu tô me encontrando ali, principalmente na área de figurino, porque mexe com artes, mexe com a minha criatividade, né, e aquilo que eu gosto de fazer, mas é muito difícil você escolher uma carreira. E eu tô com 31, né? O que é sucesso? Quando a gente fala sucesso é engraçado, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra totalmente diferente. Então, se você dormiu e acordou, já mudou tudo, né? Sim. E quando a gente fala, igual a Thalita falou aqui, de como que pode, né, mudar tudo da noite pro dia. A gente tem expectativas, é normal, a gente cria uma expectativa. Só que hoje a gente fala o seguinte, para você realmente entender, você tem que participar. Então, a melhor forma de você saber se é aquilo que você quer fazer, tá perto de alguém que já faz. Que aí a gente fala que são os mentores, né? Nos Estados Unidos é muito comum, tanto que veio de lá essa questão de coach e tudo mais. Mas, por exemplo, quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero abrir um restaurante, a primeira coisa que a gente faz dentro do processo de mentoria é visitar um restaurante, você entrar lá e falar assim, é horário de pico? Então é esse horário que a gente vai. Agora? Pra ver se a pessoa entende aquela dinâmica, e é um choque. Ou ela realmente se apaixona por aquilo, ou ela fala, opa, peraí, eu tenho que pensar um pouquinho mais. Talvez não seja pra mim, né? Porque quando a gente fala o empreender, é você realmente abrir mão de quase tudo com propriedade para você focar, porque o começo ele é difícil para todos, independente. Se você é um dentista, você vai abrir um consultório, você sabe pegar o cliente e cuidar dos dentes ali. Mas tem toda a parte, que aí entra a DM, né? Toda a parte de um negócio para tornar aquilo viável, independente, advogado e tantas outras profissões. Quando a Thalita fala assim, estou me encontrando, é porque é um processo que você vê que você vai vivenciando. Então, nunca ninguém no primeiro dia de faculdade vai falar assim, encontrei, é isso mesmo que eu quero, né? É vivenciar, entender a atuação, porque eu vejo também, Tati, que o pessoal vai muito pela moda. Eu vou dar um exemplo. Na minha época, era muito... A internet estava muito forte. Então, todo mundo queria fazer informática. E aí, quando você vê que informática não é internet, e sim pura exatas, redes, sistemas, programas, a pessoa sai correndo e fala assim, isso daqui... Eu fui uma que falei assim, isso daqui não é pra mim. Eu fiz uma especialização em sistema de informação. Na época, pra mim, foi muito bom. Só que pergunta se eu queria atuar com aquilo. Eu falei, eu que sou comunicativa, a gente conversa, tu lida com pessoas, colocar eu dentro de uma sala.
Vamos colocar aí 12 horas na frente de um computador, gente, eu entraria em depressão. Eu falo isso porque é perfil, não era... Por mais que eu gostasse, é aquele gostar de uma horinha, olhar, ser curiosa e ó, embora, entendeu? Hoje em dia, fala-se muito sobre a questão de buscar o seu propósito. Exato. E as pessoas ficam muito fixadas na questão do propósito e acreditam que esse propósito ele não pode mudar no meio do caminho. É uma coisa que dentro da terapia eu venho pegando bastante com as pessoas. Assim, o propósito ele é mutável. E as pessoas, elas colocam assim, não, porque eu tenho que pegar o meu propósito e eu vou morrer com aquele único... Gente, eu posso acordar de uma hora para outra e mudar completamente. Eu venho da área de educação. Quando eu estava na minha 4ª série, que foi quando eu comecei para a parte esportiva de campeonatos, de jogar bola mesmo, que eu comecei participando de campeonato de queimada, gente. Ah, que bonitinha. Queimada. Jogos escolares, quem nunca, né? queimada. E eu ia jogar fora queimada. Era aquela coisa de ir para outras escolas, aquelas coisas. Aí fui indo, migrei pro handball, tudo. Fiz a parte de atletismo, corri. Minha cara de correr. E fui indo. E quando eu tava na 5ª série, eu falei, eu vou ser professora de educação física. Na 5ª série, eu falei, eu vou ser professora de educação física. E aí, eu segui com essa ideia. Aí, no ensino médio, eu fiz o antigo magistério, que nem existe mais, as pessoas não sabem mais nem o que é, né? 4 anos de magistério. O ensino médio técnico, que era tudo junto. Hoje em dia, você tem o técnico, mas ele é separadinho lá. Fiz o magistério. E quando eu fui prestar vestibular, geralmente tem até a 3ª opção, né? Eu só sabia educação física. Eu não tinha a 2ª opção. Então, aquela coisa assim, a primeira tem que dar certo. Não, você não se imaginava fazendo outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu falei assim, não consigo me ver. Ah, mas coloca alguma coisa parecida. Eu falei assim, não sei. Eu não consigo. Então, todas as faculdades que eu prestei, o vestibular, foram para educação física. E fiz educação física. Trabalhei muito tempo na área com educação física, tudo. E quando eu resolvi mudar de área, foi porque começou a me chamar um pouco mais de atenção a parte da psicologia esportiva. Porque eu comecei a virar uma crítica da parte esportiva, né? Que eu falava assim, não adianta técnica sem ter cabeça. Sem ter o mental em ordem. Então não adianta. E aí eu migrei para a questão da psicanálise, focada na área de educação. E aí quando eu fiz a psicanálise, a vida deu um rebuliço. E aí eu saí teoricamente da área de educação e fui para a área holística. O povo surta. Como assim? Você tá registrado, você tá tudo bonitinho, tá tudo certinho, de repente você vai para a área holística, que não é nem reconhecida. Né? Que não é nem reconhecida, né? É algo que geralmente as pessoas elas começam a migrar gradativamente. Sim. Eu já fui com os 2 pés. Eu não tive o gradativo. Já mergulhou. Eu já peguei e falei assim, não, eu larguei a área de educação e fui. Então tinha que dar certo. E aí são 14, 15 anos. Pra quem acabou de fazer 18. Dessa área de terapias, dessa parte holística. Então, a minha transição, ela foi assim, ó. Aí eu falo assim, abandonei a parte da educação? Não, porque eu continuo dando cursos, continuo, né, ensinando. Mas ela foi uma coisa meio brusca, né? Que você fala assim, poxa, eu não fiz a transição, eu não passei por esse processo, às vezes, né? De, foi um choque, vou né? usar a terapia como uma segunda renda. E aí entrou também, lógico, coincidiu depois com o nascimento do filho, com aquela coisa de querer dar mais atenção, de querer estar mais próximo, tudo. Então, eu acredito que para as mulheres isso entra muito, né? E entrou, lógico, a questão do julgamento. De, você é louca? E a questão de você pré-julgar algo que você não entende. Porque geralmente a pessoa, quando ela escolhe migrar, ela já tem que ter um pouco de afinidade com aquilo, né? Ninguém dorme, acorda e fala assim, vou ser, sei lá, tal coisa. Então ela tem que começar a ter afinidade. E com essa afinidade ela vai ou se apaixonando, igual eu disse, ou falando, poxa, eu acho que eu vou ter que escolher outra coisa. Só que é interessante, tá, de você falar da questão da mulher, porque quando entra a maternidade,
é um processo muito introspectivo, né? A mulher, ela tá ali, entre aspas, tá? Isolada do que tá acontecendo no mercado, porque ela tá focando ali na questão do bebê em si e todo aquele processo que, falando psicologicamente, é bem forte, né? E às vezes ela vê o marido dela ou alguém próximo se desenvolvendo e deslanchando na Tendo carreira. sucesso, né? E ela fala assim, poxa vida, será que eu fiz a escolha certa? Porque mãe, gente, é mãe. O filho sempre vai estar em primeiro lugar, não importa o que aconteça. Mas aí fica quando você não resolve uma etapa da vida, fica aquele sentimento, mas e se? E se? E se? E aí começa a surgir os famosos, a gente fala que são os famosos monstrinhos, né? Que aí vão aparecendo e questionando, igual ele falou aqui, questionando tudo que era pra trás. Então, geralmente, 35, 40 anos, a gente vai falar assim, legal, já fiz tudo que eu podia fazer produtivamente para ter o lado financeiro, agora é hora de eu fazer algo que realmente me satisfaz como pessoa, né? E é uma dupla jornada, gente. Ou às vezes tripla, e a mulher tem que ali dar aquele, igual a gente fala, né, sambar ali para conseguir dar conta de tudo. E às vezes essa frustração de não estar com tudo alinhado, equilibrado, faz com que as dúvidas surjam para essa questão da mudança de carreira. Então, eu já conheci pessoas, tá, que preferiram não ter filhos para focar na carreira. Ao mesmo tempo, eu vi pessoas que estavam em posições, assim, muito de liderança mesmo, falar assim, vou deixar tudo isso para realizar o sonho de ser mãe. Então, a pessoa ela tem que se autoconhecer. A gente sempre fala do autoconhecimento por isso. Senão, ela vai tomar decisões precipitadas e depois ir acabando caindo no arrependimento, né? E quando você coloca, né, pessoas que às vezes estão em posições bem elevadas dentro de empresas, coisas, e aí ela tem um filho, ou não, ela resolve mudar. Eu vou colocar aqui, né, de um jeito que eu não estou menosprezando, mas colocando um exemplo, né? Tipo, a pessoa está numa gerência de uma mega empresa e de repente ela se descobre ali com o propósito dela, do que traz alegria para ela, o bem-estar, ela fazer pão para vender. Sim. Que não é é algo crime nenhum. Não, mas é algo visceral dela, aquilo, e ela tende a crescer. E aí, para as pessoas, para o externo, ela abandonar essa carreira ali é coisa de louco. Só que para ela faz total sentido e ela consegue ver aquilo lá na frente. Só que muitas vezes essa ideia dessas pessoas acaba criando, né, a dúvida. É o julgamento ali. Né? Eu li acho que faz poucos meses ou um ano sobre isso. Uma coisa assim. Falando sobre acho que ela é diretora ou vice-diretora da Avon no Brasil. E a Avon passou recentemente, né, com a fusão com a Natura e tal. E é uma empresa focada na mulher. E, pô, a pessoa tá ali no topo. E aí ela decidiu que ela queria ser mãe. Então, os homens envolvidos com a administração super julgaram. Como assim você vai ter filho agora? Você tem um cargo super importante, você precisa estar aqui, não sei o quê. Ela falou, problema meu. Eu vou ter o meu filho. E ela adaptou, porque a empresa tem todo esse suporte, ela adaptou não só ela, mas para que várias funcionárias, né, colaboradoras, pudessem ter a mesma facilidade que ela com a criança dentro da jornada de trabalho. A questão do home office, do horário flexível, às vezes a estrutura dentro da empresa, que facilitou a transição dela dentro da carreira e ela conseguiu até um cargo maior depois. Que eu achei super interessante. Tem o rapaz também, um TikToker, acho que é Amaral o nome dele. O cara viralizou fazendo comentário de vídeo de comida e é super engraçado. E eu vi um vídeo recente, até mandei para alguns amigos, falando sobre a história dele. Ele era um empresário de muito sucesso, não lembro, acho que era confecção que ele tinha. Ganhava muito dinheiro, fazia tudo muito bem, obrigado. Mas a saúde estava indo pro buraco, porque é muita pressão. Quem trabalha com empresas de médio para grande porte sabe que é uma burocracia absurda. Eu acho até que pequenas empresas, às vezes, é mais exaustivo, porque é tudo nas costas de um, você não tem estrutura para isso. E o cara fez exatamente essa. Não quero mais, vou vender pão, é isso que eu quero fazer. E ele contando que, pô, ele começou a vender pão de porta em porta, e as pessoas lá em Minas chamaram, não, entra, vamos tomar um café, vamos conversar. E o cara vendia e ainda consumia o produto na casa da pessoa e conversava e adquiria novas experiências. Ele falou, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Porque
trouxe aquela satisfação, ele teve uma transição de carreira que não foi fácil, cheia de julgamentos, mas que hoje ele tá pleno, né? Ele se encontrou. Acho que isso é o mais importante. Cíntia, você colocaria que uma transição de carreira é um ato de loucura com coragem? Olha, na verdade, não. Eu acho que a transição de carreira, além da coragem, ela não chega a ser loucura, ela chega a ser assim, eu preciso viver. Porque o que acontece? A gente sabe isso daí, desde criança a gente ouve, eu passo mais tempo no trabalho do que dentro de casa, ou com as pessoas que eu amo, ou, sei lá, viajando, ou, sei lá, tendo novas conexões com coisas que têm a ver comigo. Então, como unir o útil ao agradável? Então, aí a gente eu preciso trabalhar, eu preciso levar dinheiro para dentro de casa. Então, nada melhor do que eu fazer algo que me agrade. Só que a gente sabe que o mundo lá fora não é tão assim colorido e cheio de florzinhas, né? A gente gostaria. O que acontece? Quando a gente decide fazer essa transição, se a gente não chegar e tiver um suporte familiar também, isso acaba corroendo, porque o tempo para dar certo vai ficando cada vez menor. Então, não sei se vocês, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Cíntia, eu tô te procurando, ou eu tô buscando uma solução porque é a minha última alternativa. Aí eu falo assim, meu Deus, já tá, agora chegou na zona de perigo. Por quê? Porque a gente precisa entender que tem que dar tempo ao tempo. Gente, você falar assim que vai começar em algo novo, com certeza já tem alguém nessa área há 30 anos de experiência e às vezes demonstrando ali conhecimentos bem superiores. Então, você não tem que se comparar. Quando a gente fala de mudança, toda mudança incomoda. Não adianta. Seja mudar de casa incomoda, de trabalho, então, mas quando você tem uma carreira que você está à frente, quando a gente fala assim, eu estou numa empresa, quer queira, quer não, a empresa é um mecanismo que tem muita gente ali envolvida. Quando você fala assim, é eu e eu, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas, né? Porque se você não der esse passo, chamar sua família e falar, pessoal, a partir de agora vai ser dessa maneira. Principalmente quem trabalha com home office, eu falo isso bastante. Tem que chamar a família, falar assim, olha, desse horário, eu tenho que focar nisso daqui. Então, não adianta me chamar, criar situações. Eu preciso realmente trabalhar, senão a gente não vai ter a renda no final do mês. Chamar a família e falar assim, olha, a gente às vezes tinha um padrão de vida e a gente agora precisa se adaptar no começo a começar a pôr o pé no freio, né? Então, limitar algumas situações, não porque a pessoa não merece, mas sim porque ela precisa pensar um pouquinho no dia de amanhã. E aí entra também o que a gente sempre fala, que é você ter ali uma reserva, alguns chamam de reserva de emergência, outros chamam de oportunidade, mas ter ali um pouquinho de respiro para você entender se é isso mesmo e se as coisas vão acontecer como planejado. Tem vários, sei lá, vamos colocar assim, especialistas que falam que pelo menos de 6 meses a 1 ano você tem que ter guardadinho ali para um caso ruim que venha acontecer. O exemplo da pandemia mostrou muito isso, né? Ninguém estava preparado, e ninguém estava. Não adianta falar assim, eu estava preparado. Talvez financeiramente, mas não psicologicamente. Com certeza. Então algum tinha uma lacuna. Não tem como a gente estar 100%... Se fosse assim, né, a gente já... É igual o pessoal que eu falo que já pede já os números da Mega Sena, que aí já... Né? Se a gente souber do dia de amanhã, já melhora. Mas é o que a gente fala, é uma consequência. Não mude, assim, igual a Tati falou assim, de repente eu virei, acordei e já era outra coisa. Isso é um choque. Quer queira que não, você deve ter passado por momentos de dificuldade, que é ela com a mente dela mesma. Que é uma briga interna. Porque lá fora tá todo mundo falando assim, falei... Olha lá, tá vendo? Agora... E aí você não pode nem ter alguém para desabafar. Sua família inteira tá acreditando, você tem que... Não sei se aconteceu isso com você, Tati. No começo, porque foi muito eu e meu marido, ele pegou e falou assim, você quer? Vai, eu vou dar o suporte. Só que aí você passa 1 ano, você passa 2, e aquele suporte, o negócio não anda, aí já começa aquelas cobranças, você fala assim, meu Deus, e agora? Será que eu fiz certo? Será que não é? A gente sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Bate uma insegurança, eu não né? havia me preparado para essa mudança. Eu não tinha aquela coisa de, vou ter uma reserva de 1 ano, 2 anos para poder, né, que a gente sabe que é o tempo que leva pro negócio, pelo menos dar o primeiro passo, né, pegar um impulso ali. Eu não tinha, então era ele. Só que aí você pega e fala assim, mas eu não posso falar. Ele é o meu marido, eu falo assim, que é um grande incentivador, porque ele é aquele que eu falei assim, vou desistir, não aguento mais.
vou jogar tudo pro alto, cansei. Ele fala, não, vamos. Olha a importância. A gente tá junto. parceria, né? De você ter, assim, igual o seu caso, que bom que era o marido, mas alguém que seja, não precisa ser alguém da família necessariamente, mas alguém por perto que você fala assim, alô, preciso desabafar. Só me escuta. Não concorda, tá? Discorda de tudo que eu falar, mas que você possa, assim, fazer com quem tá ao seu redor compreenda esse momento. Porque é o que eu falo, as pessoas que vão, assim, igual a gente fala assim, a ferro e fogo, elas vão passar por um momento difícil, mas às vezes um momento muito mais desgastante, né? Por quê? Porque a transição, ela vem o quê? Com o aspecto público. Então, você estava acostumado a atender um determinado público e você está migrando. Então, você vai ali descobrindo o que está acontecendo. Você falou que trabalha com moda. Gente, moda é uma coisa que nunca sai de moda. Só que é uma coisa que tem ali a influência do mercado externo, a influência da rotina de qualidade de vida. Hoje a gente fala muito em meio ambiente, então como envolver tudo isso. Então, se você não tiver aquele tempo de estudo para você vir com algo diferente, sempre você vai estar achando e sentindo que está um passo atrás, né? Então, o mundo está andando e eu tô sendo pega de surpresa, né? E é uma área, né? Moda é uma área que ela tem vários grupos ali dentro completamente diferentes. Tem quem vai para a parte editorial, né? Que é a parte de revistas, coisa e tal. Tem as pessoas que vão para a parte de costura, que é a mão na massa, que é o que eu gosto de fazer. Tem quem faz os desenhos, que também é a minha vibe. É onde eu mais me encaixo hoje. E tem quem vai para a parte econômica da coisa, entendeu? Porque é um dos mercados mais fortes do mundo. Igual cosméticos, né? Beleza, tudo que a gente envolve a questão visual, né? O fashion hoje é você não só ser diferente, mas você ter algo que o mundo possa aproveitar, né? Por isso que tanto da sustentabilidade. Mas aí, falando de mudança, voltando aqui, a gente tem 2 choques. Primeiro, o financeiro. Gente, não adianta. O começo, ele tem que ser muito bem calculado. Eu falo sempre na questão do empreender que a gente precisa tomar riscos. Sempre são riscos, mas riscos calculados. Então, o otimismo, ser positivo é muito bom. Mas você, se não souber também falar a hora de falar assim, não é isso daqui realmente, souber o momento de parar, o que a gente fala que era um grande sonho, às vezes se transforma num grande pesadelo. Então, tudo tem que ter aquela parte de você ter alguém com mais experiência, se possível, para poder te orientar. Às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Eu também já falei assim, não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu tenho que seguir a minha intuição e todo mundo quer que eu não me dê bem e eu vou mostrar para todo mundo que é ao contrário. Intriga da oposição. Exatamente. E aí a pessoa às vezes vai lá, vendeu carro, vendeu tudo, pegou 50 mil para investir num próprio negócio e infelizmente aquele negócio não deu certo. Perdeu tudo e aí ficou com a dívida. Recomeçar de novo, do zero, e aí voltar a procurar talvez o emprego, o impacto psicológico que isso pode a pessoa receber, do tipo assim, meu Deus, tô regredindo na vida, tendo que voltar a trabalhar CLT de novo. Se sente humilhado, né? Sabe uma coisa que pegou muito pra mim quando foi feito esse processo da transição? Porque até então, eu era professora, todo quinto dia útil, meu salário estava ali. Bem ou mal, alto, baixo, feliz, né? ele estava ali. Aí, de repente, você fala assim, não, eu vou trabalhar, vou empreender na área de atendimentos, que aí a primeira coisa que me pegou, que valor que eu coloco nas minhas coisas? Como eu não que sei. eu cobro, né? Quanto precificar. custa Eu o não meu sei tempo? precificar. Aí eu caí nessa, falei, eu não sei precificar. Aí eu comecei, não, mas isso é muito caro. Não, mas isso é muito barato. Não, mas isso não sei o quê. Não, mas eu não sabia colocar valor nas minhas coisas. Aí já deu aquele choque, que eu falei assim, caramba. E aí, como que eu faço isso? Aí, segundo quesito, como que eu cobro? Como que eu vou cobrar a pessoa? Ela fez o atendimento. Não, a simpatia em pessoa, mas... Então, você vai me pagar como? Você vai pagar agora, na hora de sair, como que você vai pagar? E a vergonha de você colocar o seu valor e cobrar. Tinha isso também. Além de não saber colocar o valor, quando você tinha que falar
pra pessoa, eu tinha vergonha. Às vezes Foi um eu sinto, processo. é como se a gente estivesse pedindo na latinha, né? Passa com a latinha pra recolher moeda. Eu falei Você assim, fala, cara, mas eu tô gente. trabalhando, eu preciso receber. Mas vocês sabem que vocês me lembraram agora de um caso bem interessante que eu acho que a maioria conhece, que é da Nat Beauty. Que é ela sempre fala isso. Hoje ela fala na internet, nos podcasts que ela participa tudo, que pra fazer a sobrancelha com ela custa R$6.200. Ah, eu vi isso. Você viu, né? E aí todo mundo olha e fala assim, como assim? Pra fazer uma sobrancelha é R$6.200? Como que pode isso? E ela explica nitidamente, a pessoa não tá vindo pra fazer a sobrancelha. Ela tá vindo Pra pra ter conversar experiência. comigo. E pra ter experiência, Pra ter né? esse contato comigo e entender qual é o meu diferencial. Então, isso que a Tati falou é o que eu encontro muito quando a gente faz o atendimento de empreendedorismo, porque a pessoa ela tem que ter uma autoconfiança. Porque o cliente sente quando você está inseguro. E ele sentiu essa insegurança, nós todos somos clientes, não vamos negar. E a gente já começa a falar assim, mas você está começando agora, você já está com o preço do mercado. Ah, mas está muito acima do mercado. Então, é o que eu falo para todo mundo. Analisar o mercado para precificar é extremamente importante. Só que aí você tem que entender quais são os diferenciais. É um atendimento a longo prazo? Poxa, dá para melhorar. Ah, é um atendimento esporádico que você sabe que a pessoa tá ali às vezes só por curiosidade ou para falar assim, deixa eu ver lá porque depois eu vou dar minha opinião sobre o atendimento da fulana. É um outro caso. Então, o que a gente tem que ter como base para precificar? Em primeiro lugar, você não pode pagar para trabalhar. Então, o seu preço nunca pode ser igual ou menor do que o custo. E aí, você começar a, digamos assim, né, diagramar qual que seria a lucratividade em cima disso. Porque você paga ambiente, tem água, tem luz. Eu acho que despesas são infinitas, né? Mesmo se começa em casa, tem que embutir. O pessoal fala assim, Cíntia, eu tô fazendo bolo, às vezes não tá dando como. Mas parece que você tá colocando o preço do gás. Gente, o gás é um absurdo. Tem que pôr o valor do seu tempo também. Tempo. As pessoas, principalmente quem começa em casa, não põe. Exato. Quanto custa, né? Embalagem tá muito caro, tá tudo muito caro. Então, se você não conseguir detalhar o quanto é o custo disso tudo, você ainda não vai estar pronto para saber a venda disso tudo. E já chegaram para mim e falaram assim, Cíntia, mas eu coloquei o custo e tá ainda acima do mercado. Então, aí já é outra estratégia. Quem são esses fornecedores? Aí é uma outra coisa. De quem que você está comprando que está saindo mais caro do que alguém que está vendendo? E, gente, nada de comparar produto. Não estou falando mal, tá? Eu estou querendo dizer assim, não tem que comparar o seu produto com Shopee, sei lá, outros programas, sei lá, que ali eles ganham na quantidade. E não é... Produto então, para de massa comparar. não é produto artesanal. Exatamente. Tem diferença. E olha, o consumidor sabe. Então não adianta falar assim, mas... Não, ele sabe sim que ele tem que pagar mais caro, e por uma questão até de valorização, do que um produto que ele vai usar ali pra, sei lá, uma coisa rápida, né? Eu chegava pra pessoa e falava assim, tipo, um exemplo. Olha, esse atendimento, ele custa R$50, mas na promoção, eu te faço na promoção por não... Eu não deixava a pessoa nem perguntar. Mas eu te dou um desconto de não sei o quê. E aí você vê o quanto era insegurança. Porque insegurança minha de não saber o que eu tava fazendo ali, né? E do pré-julgamento, né, gente? Porque o que acontece? A pior coisa que tem é você querer olhar para a pessoa e só de olhar já saber se ela tem condições de comprar ou não. Eu acho que isso é o que... assim, mais destrói empreendedores iniciantes. Você não tem que... Se aquela pessoa te procurou, você tem que falar o quanto custa e ela vai decidir se vai querer ou não. Se é o momento dela ou não. Sim. Então, não é que você não está vendendo. Às vezes, você está divulgando para um público que realmente não é seu. Então, aí muda de novo a estratégia. Que é o que eu faço quando a gente coloca um plano de ação ou um plano de... Vamos colocar assim, de negócios na mesa, que aí você vai falar assim, legal... Já definiu quanto que você custa? Já. Então, a partir de agora, a gente vai entender para quem divulgar. Quem tem a condição de pagar isso? E as pessoas falam, mas será... Gente, tem gente que paga para tudo. Não tem essa de... Tem cliente para cada pessoa. Para tudo, Eu vi esses dias, acho que eu conversei com o João a respeito disso que a gente tava falando sobre valores, as coisas, que falou assim, tem quem quer comprar o Fusca, tem quem quer comprar Ferrari.
E aí? E os dois chegam no mesmo lugar. Essa mulher mesmo aí, designer de sobrancelha, por exemplo, ela falou assim, gente, tem diarista que junta dinheiro todo mês pra vir fazer a sobrancelha, o designer comigo. Eu tenho as minhas especialistas que fazem por um valor bem mais reduzido, que é 1/3 do meu valor, mas tem gente que quer passar comigo e eu tenho lista de espera. Então aquela diarista, por exemplo, que ela junta dinheirinho lá tal, junta pra passar com ela. Então, por isso tem pra todos os públicos, Essa parte né? é a parte que meu marido mais pegava no meu pé. Que ele falava assim, pare de ficar julgando. Quantas Tipo assim, vezes... não é porque você não pode pagar que as outras pessoas não podem pagar. E ele falava assim, cadê você valorizando o teu serviço? Mas ao mesmo valorizando tempo, tua quantas hora? pessoas a gente já pegou na parte do oráculo, da cartomancia, que tipo, era o dinheiro da conta de água, era o dinheiro do gás, mas a pessoa tava querendo ir lá pra saber se o marido tem outra, por exemplo. Eu já peguei vários clientes que falam assim, ai, porque eu te escuto lendo carta, não sei o quê, e eu juntei todos os meus dinheirinhos pra vir jogar aqui, porque eu queria vir jogar com você. Faz 4 meses que eu tô juntando dinheiro pra vir jogar com você. Na hora que Dá você até um escuta negócio de isso, você cobrar, fala né? assim, nossa, que honra. Mas aí, hoje eu falo assim que eu ganhei um amadurecimento psicológico pra entender assim, tipo, meu, ela ficou 4 meses juntando dinheiro pra vir jogar comigo, eu vou fazer o melhor jogo pra ela. Isso Não é, é nem, importante, não é né? nem a questão assim de, nossa, não vou nem cobrar, nossa, então eu vou dar um desconto pra ela. Não, ela juntou. Ela tá me valorizando, então eu vou valorizar o esforço dela pra vir jogar comigo. Então eu vou fazer a melhor leitura pra ela. E hoje eu tenho muito disso. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas teu jogo é caro. Eu falei assim, então você só vai saber se ele é caro depois que você passar pela experiência. E esse negócio, gente, de caro ou barato, ele é muito subjetivo. Ah, é. Porque quando a gente fala que é caro, eu tô enquadrando pro meu padrão de vida. Ah, não, Cintia, mas existe a média aqui. Tudo bem, existe uma média sim. Só que a partir do momento que você tem um diferencial que é justificável, igual a gente falou aqui, poxa, lá, eu não sei assim, mas a média para você fazer uma sobrancelha hoje é 30, 40 reais. Você tá cobrando 6.200, então pausa. Meu, não tem como você falar assim que é uma média de mercado ou que tá, sei lá, 1.000.000% a mais. Não existe, gente, é o preço dela. E as pessoas querem fazer com ela. Então, ela criou essa autoridade, ela mostrou que realmente ela entendia um processo. Ela conta lá a história dela, tal, e a maioria é nossa. Ninguém tem tudo pronto. E quem tem tudo pronto não consegue, porque aí não tem desafios também para superar, né? E é relativo também, acho que nessa questão de prioridade pra pessoa. Esses dias, por exemplo, né, eu tirei uma barrinha de proteína pra comer no meu lanche, aí um colega meu falou assim, dá um pedaço, tem um pedaço. Aí ele falou assim, nossa, que gostosa. Eu falei, mas sai fora. Eu falei, porque uma barrinha dessa é quase 20 reais. Olha que nossa, vaca. Aí ele, nossa, que caro. Eu falei assim, mas aquele copo da felicidade, você também paga esse valor. E você não acha caro? Então é uma questão de relativo. Então, entendeu? mas ele achou caro, mas ele já falou que é boa. Opa, então peraí, é Sim. diferente. Paga pela qualidade, né? Quando a gente tá interessado em alguma coisa, a gente paga pela qualidade, gente. Você não vai, sei lá, comprar um chocolate de 5 reais e um de 50 achando que é a mesma coisa. Não é. Não tem nem É a como. experiência. Às vezes é só a embalagem que é bonita e você fica todo feliz de abrir aquilo. Tudo bem. Paga por aquilo pra te dar aquela satisfação naquele momento, aquela qualidade. E nessa parte de transição de carreira, quais são as chances, por exemplo, de uma recaída? Porque eu, no meu processo aí, eu acho que há quase 5 anos nessa transição, eu não cogito a hipótese hoje em dia de eu voltar a trabalhar CLT. Por mais que existam uns perrengues, né? Mas de uns vez em altos quando e dá uns, né? baixos, eu falo assim, meu Deus do céu. Às Eu vezes falo uma assim, surtada. aonde eu estava com a cabeça. Mas assim, eu não cogito hoje em dia voltar para um CLT, porque é uma coisa que me dá autonomia, me dá desafios também a enfrentar, a inovar, a revolucionar dentro da minha área que eu escolhi, mas eu não me vejo realmente voltando para um CLT. Não vejo, claro, se for realmente estritamente necessário, como uma regressão, regredir na vida. Mas das pessoas que te procuram, existe essa... E é grande esse número? Olha, eu vou falar pra você assim, tudo é perfil. Na verdade, assim, tem pessoas que ela
tem o perfil de CLT, e isso não é ruim, gente, isso é bom. Porque é o que eu falo, imagina se todo mundo empreender, quem que vai trabalhar nas exatamente. empresas? Não tem como. Não a existe gente... chão de fábrica. Não, e imagina, quem que vai produzir? Então, essa questão de perfil é bem interessante, porque a pessoa, ela já vem, às vezes, num período de frustração. Porque ela já, é a coisa do Brasil. É a última hora e procurar quando já está quase ali sem respirar. Porém, a gente tem que entender qual é o seu perfil. Porque uma coisa é você ter o perfil, outra coisa é você fingir que tem. E, infelizmente, a gente sabe que às vezes não é fingir, talvez a palavra seja maquiar ali, tentar mascarar o que realmente ela quer. Só pra dizer que é empreendedor, Exato. empresário. Ou que vem de uma família que impõe aquilo. Às vezes a pessoa não tem aquele perfil. E aí ela vai ter que entender, sentar com a família dela e colocar na mesa o que realmente está acontecendo. Mas essa questão de CLT é perfil. Eu acho que a partir do momento que nós somos doutrinados, minha família toda vem da questão CLT, e nós somos doutrinados a dormir, acordar, ouvir o Fantástico, ficar triste lá. Já sonhando que a segunda tá chegando. E aí, segunda-feira, acorda cedinho, vai trabalhar, chega, ou quando o sol já se pôs, ou já chega de noitão mesmo, e aí isso se repete, e quando chega sexta-feira, aquela alegria... Sextou. Então, isso foi uma coisa imposta, gente, que é igual a gente fala, é uma programação que tem dentro da gente, que a gente foi programado para aquilo, e por mais que a gente queira empreender e falar, poxa, eu quero ter o meu negócio, a gente se sente perdida. Então, é normal, é extremamente normal você pegar e falar assim, eu não sei por onde começar. Igual a Tati falou assim, e agora? Passou um ano, e aí, cadê meus resultados? Então, a autocobrança, ela prejudica muito o resultado. Por quê? Porque se você tiver e aí a gente entra nessa palavra que a gente brasileiro odeia, planejamento, né? Quando a gente fala assim, vamos ter um planejamento, teve gente que fala assim pra mim, Cintia, eu não planejo, porque toda vez que eu planejo, dá tudo errado. E aí você fala, peraí, então você planejou, pelo menos alguma coisinha tinha que ter dado, não é possível. Planejou errado, então. Então, é interessante a pergunta dele, porque... essa questão de voltar para o CLT é como se na mente tivesse também, às vezes, regredindo. Só que o que eu penso? É tudo momento. Não adianta. Eu tenho pessoas que estudam muito para prestar concurso público, né? E é uma carreira legal, tem uma rentabilidade legal. Só que, ao mesmo tempo, tem muita gente que pede exoneração porque fala assim, eu preciso viver, preciso ser feliz. Entra numa rotina, né, que não... Não, e o pior, assim, não estou falando mal do serviço público, é perfil também, a gente precisa de pessoas trabalhando no setor público, mas é aquela coisa de você se iludir achando que você vai ter um salário melhor e a sua vida começar a declinar digamos assim, nos seus sonhos, nos seus objetivos de vida. Então, é muito engraçado. O voltar não é regredir, mas também o sair não é facilidade. Então, você vai ter que entrar no meio termo ali. Tanto que é uma questão que até pouco tempo atrás me perguntavam o tempo todo, tipo, você vai arrumar emprego? Vai procurar? Nossa, João, eu vi uma vaga de financeiro. Eu falo, mas não tô entendendo. Eu tô bem, né? E tanto que até hoje, por exemplo, e essa questão que você fala assim, até da família, o apoio que a Tati falou e tal, é uma questão que dentro da minha família, por exemplo, o meu pai até hoje, ele pergunta se eu não vou procurar emprego. A minha mãe foi a maior incentivadora nisso tudo. Mesmo eu mostrando pra ele, falei assim, eu tô ganhando como eu ganhava no CLT. Entende? Só que às vezes, o fato dele me ver, às vezes, tipo, numa terça-feira, 10 horas da manhã, deitado com as pernas pro ar, que eu tive aquele horarinho ali, né? Ou alguém me ver postando na academia 10 horas da manhã, nossa, horário de herdeiro. Não faz nada, né? Então é muito relativo essa questão cultural mesmo, né? E é o que eu falo, pra ele é como se você não estivesse sendo produtivo. E aí ele fala, nossa, mas como que pode uma coisa dessa? E isso é engraçado, porque a juventude ela já tá vindo totalmente diferente. Essa nova geração... Geração 2000 pra frente, a gente tá apanhando. Nós somos de 90. A gente já tá sentindo... Calma. A gente já tá sentindo essa diferença de, poxa, a gente não tem mais que ficar fixo num lugar. A gente pode fazer diferente. Eles já nascem com essa liberdade e as próximas gerações mais ainda. Né? Já cria essa barreira social. Mas é complicado, porque que nem o meu já é de 80, tá? Já tô lá nos 80. O que é complicado? Que nem o João falou assim, 10 horas da manhã de perna pro alto, 10 horas da manhã tá lá na academia. Pra mim, isso no começo era, meu Deus do céu, tô sendo improdutiva? Como que nesse horário eu tô fazendo isso? É autocobrança. Não, porque eu tenho que estar rendendo
Como assim? Terça-feira, 5 horas da tarde, eu tô sentada tomando um café. Eu tenho que estar trabalhando? E isso que a gente ainda tá, hoje, em 2023, com a vantagem da tecnologia. Você, da década de 80 e eu de 90, mas a gente consegue fazer pelo celular. A gente tá trabalhando, você tá 10 horas da manhã na academia, mas na hora que você troca de um aparelho pro outro, você responde um cliente, você paga uma conta, você não tá vagabundeando, né? Mas é difícil. É ficar difícil. pra Se você você estivesse difícil tomando esse café perfil. terça, umas 6 horas da tarde, ufa, agora eu posso. Agora pode. Porque a maioria tá sendo do trabalho. Exato. E eu falo pra vocês o seguinte, esse choque, ele é tão, assim, entre aspas, mágico. Por quê? Porque nós, eu sou de 88, então eu sou de 80, mas também sou de, Transição. eu sou de 88, mas assim, é o que eu falo, nós somos o famoso nem-nem. A gente nem é aquela cultura tão afundada em ter que acordar com a enxada e trabalhar, mas também a gente não é essa geração também Super tão facilidade, tecnológica, né? que a gente está se adequando a tudo. Nós somos aqueles que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. E esse se adaptar é um processo. As pessoas querem resultado muito rápido. E eu falo assim, ó, se você quer resultado para amanhã, infelizmente eu não posso te ajudar. Porque se eu não jogar limpo ali com a pessoa, ela vai achar que você é um salvador da pátria. Você é uma heroína, É quase você um vai me guru, ajudar. Não, peraí, calma, existe um processo. Você tá disposto? Tô. Então agora a gente vai começar a caminhar. E quando ele fala essa questão de academia 10 horas, é você entender o seu horário produtivo. Porque eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar mais no horário noturno. Para mim, é o horário que mais rende. Por quê? Porque eu sempre tive o empreendedorismo como uma segunda fonte. Então, eu trabalhava de dia e chegava à noite, ninguém me ligava. Era uma paz. E eu sentava, assim, sei lá, 7h30, 8 horas da noite na frente do computador. É como se eu tivesse, assim, para quem é da manhã, 6, 7 da manhã, produz. E aí eu ia dormir, assim, feliz e contente, porque eu tinha cumprido no meu melhor horário o que eu podia. Aí depois que eu realmente virei só do empreendedorismo, eu fui entendendo que manhã e noite, à tarde para mim é uma coisa pouco improdutiva. Então se eu tivesse que pagar conta ou fazer alguma coisa, eu vou meio que fazer no período da tarde, porque é o horário ali que eu tenho mais para conexão. Para execução, a gente tem outros. Então, e você tem que entender também qual é o seu horário. Tem gente que vem falar para mim que é um martírio acordar de manhã. E as pessoas leem livros e falam, amanhã tem que ser assim, você tem que fazer tudo de manhã. Calma, às vezes não é o seu perfil biológico para isso. Então não adianta dar murro em ponta de faca. Autoconhecimento é tudo. Descobre qual é o seu horário e executa. Mas assim, a gente tá falando da transição, né, de carreira planejada, né? A pessoa se programar para aquilo, fazer um caixa e tal. E quando a pessoa foi jogada no fogo? Porque tem casos assim, por exemplo, a pessoa ela trabalhava numa empresa e ela tinha já um plano e tal, mas nunca conseguiu chegar naquele objetivo. Foi mandada embora. E aí? Eu conheço pessoas no plural, porque é mais de uma, que entraram em depressão profunda após serem dispensados dos trabalhos, porque aquilo era a vida da pessoa. E ela tinha um enorme prazer de acordar e ir para o trabalho dela. E a empresa, depois de 10, que antigamente era comum, gente, as pessoas trabalham 30 anos na mesma empresa. Hoje você fala isso, o setor fala assim, então você é um acomodado, né? Porque chega a ser raro hoje, né? Sim. Pessoas trabalharem tanto tempo. Nem é tão bom, né, ver a pessoa assim. Então, mas aí você chega uma pessoa que está 20 anos na empresa e fala assim, você está sendo mandado embora, a primeira hipótese que ela vai ter é de seguinte, eu não sou suficiente. Eu não bastei, a culpa é minha. É engraçado que não tem nada a ver, mas dá pra comparar. É tipo aquele relacionamento abusivo, que a pessoa tá se matando, mas a culpa é dela ainda, né? Que tá se matando, né? E essas pessoas, o que elas precisam fazer? Respirar, que eu sempre falo, respira, calma, e vamos colocar as cartas na mesa. Igual a gente fala, vamos entender o que tá acontecendo. Os boletos não param de chegar, Não mas param como é de que nós chegar. vamos fazer? Não, aí é que é bom. Vamos entender da onde tá vindo esses boletos e se eles precisam realmente estar chegando. Porque tem muita coisa que quando a gente tá aí com uma, igual ela falou, com uma renda garantida, que a gente acaba ultrapassando os limites. Um pacote Então, de TV mais caro, 500 vamos streaming, entender, que aí entra umas realmente... Precisa, né? Oh. Mas é entender para onde que tá indo o meu dinheiro. E eu sempre falo isso, Thalita, e eu falo isso, mais uma oportunidade eu vou falar, gente, quando eu falo assim, é necessário nós termos uma segunda renda, eu não tô falando que é para você se matar em 10, 15, 20 empregos.
porque dá a entender que você precisa ir trabalhar. Mas pensar o que hoje poderia te dar uma outra renda. Porque a gente ficar preso numa coisa só, não adianta. A gente sabe que a aposentadoria, pelo menos a nossa geração aqui, tá na dúvida, né? Será que a gente vai ter? Será que vai ter? Afinal, a expectativa É um de vida sonho, tá né? aumentando cada vez mais. E aí é Será que vão tá. dar conta? Se um dia Deus o livre guarde, você não conseguir ir pro trabalho e não conseguir atender, da onde que vai vir essa segunda renda? Então é realmente entender, cada um tem seu processo. Me olha de lado. É porque a gente já conversou bastante sobre isso. É verdade, tipo assim, o dia que eu ia estar, tipo, a gente não atende, já tá ali também, tipo, não tem Lascou. ali, né? Eu falo assim, pra quem que eu vou dar meu atestado? É pra mim mesmo, né? A CPFL lá, a água, não sei. É verdade. Mas é esse entendimento de, tipo assim, dentro da minha rotina, dentro da minha vida. Será que é o momento de eu me sacrificar um pouquinho mais para poder guardar? Ou é um momento de eu usar alguma coisa a meu favor, né? E aí tem muitos gurus aí da área financeira, que não é tanto a minha propriedade, mas assim, eu falo sempre, a gente tem que agir com estratégia. Dentro da minha vida hoje, eu consigo ter uma fonte que vai pelo menos, gente, não é pagar todas as suas contas, não, mas vai pelo menos me dar um respiro. Quando a gente está trabalhando no nosso CLT, a empresa deposita nosso FGTS. Você está conseguindo depositar nada para o seu futuro? Peraí, o que dentro do seu orçamento a gente pode pensar um pouquinho no dia de amanhã que você, sei lá, em 5 dias que você não vai trabalhar, você tem de onde recorrer. É um valor baixo, não é milhões, não. A Mas gente tem tem que que estar falando a começar. longo prazo, né? Algo para uma emergência próxima. Mas tem que começar. Eu, pelo menos, o difícil é começar. Depois que você começa a ver que rendeu um pouquinho, você começa a ficar animado, as coisas, você começa a buscar mais alternativa. Esteja perto de pessoas que te influenciam a buscar novos conhecimentos e vá atrás de pessoas que já têm um pouco de solidez, porque às vezes o pessoal fala demais, mas aí deixa eu ver aí como é que tá a sua vida. Também às vezes não é tudo isso. Então, buscar sempre cursos, coisas para fazer que te façam pensar diferente. E é igual eu falei de novo, repito. Gente, mudança não é confortável. Se a sua mudança está sendo muito confortável, então não é uma mudança. Tem algo errado. Você está se readaptando, assim, ou se enganando. A mudança, ela precisa ser incômoda para você pegar e falar assim, opa, eu preciso pensar de outra maneira. Ela não precisa ser dolorida. Não precisa, não deve, né, ser dolorida. Mas ela tem que tirar da zona de conforto. E eu falo muito, sabe? A Tati participa, a gente tem um círculo de mulheres empreendedoras, eu falo muito assim, como unir forças? Porque às vezes você está remando sozinho, você está cansando e não está chegando onde você quer. Então, por que não dividir ali uma carga e os dois ganharem? E a gente atingir esse objetivo. Sim. Então, quando a gente fala da transição, vai buscar pessoas que já atuam na área. Conversa, será que você pode me apadrinhar, me ajudar, fazer uma parceria comigo? Não, eu prefiro 1000 vezes, Tati, ganhar 80% de algo do que 0%. Com certeza. E correr o risco de uma hora ter perdido tudo e mais um pouco. Exato. Então, assim, a gente foca que o esforço nosso, ele é, tipo, íntimo e braçal. Não pode ser. Da onde que pode vir que você esteja, sei lá, dormindo e algo rendendo? Como usar a internet a seu favor? Como nessa transição de carreira conseguir amizades sólidas dentro do profissionalismo? Então, gente, tem um leque de coisas assim que dá para fazer, claro, dentro de cada área, estudando, mas para que você não fique dependente só da sua mão de obra, porque aí fica um pouco assustador. Sim. E aí essa pressão, cai a imunidade ou vira o tempo, aí pronto, parece que começa a acontecer tudo que não deve, né? Essa parte. Ó, o pessoal tá dando nosso tempinho aqui. Mas só da Cíntia falar que já veio um monte de coisa. A pessoa já fez... Dava pra mais um podcast aí. Assunto não falta, né? Porque a gente falou bastante sobre a parte de transformação, da mudança que você tem que ter, que não é fácil. Viemos muito dessa questão, né, do sair do CLT e ir para o empreendedorismo, mas tem também a transformação de CLT para CLT, de empreender numa área para outra área. Então a gente tem muito assunto para estar falando, tem muita coisa para estar despertando.
É o estar dentro do casulo, se organizar e sair ali pra vida, né? Que a gente, como a Cíntia falou, né? O planejamento é esse momentinho que a gente tá lá dentro do casulo, organizando tudo, pra depois você tá saindo. Então, tem muita coisa ainda pra gente tá trazendo, pra dar uns starts na gente, pra gente parar e realmente, né? Falar assim, opa, peraí, eu tô levando tudo no peito e achando que tá certo. A gente fala o famoso trator, né? Que é sair passando em cima de tudo. Calma, pera. Ou que às vezes tem uma árvore ali também, que não... né? Ou eu tô esperando demais. Demais, verdade. Ali, a Cíntia uma vez, ela falou, né? Faz com o que você tem. Você tem o quê? Você tem um computador ali, um pedaço de papel, as coisas? Começa, monta a tua página. Ah, tenho lá, vou trabalhar com guardanapo bordado. Borda um e coloca lá pra ver. Tira foto dele de 500 formas diferentes. Ali. E tudo, vende ele. Hoje a nossa geração é tudo tutoriais, gente. Hoje tá tudo na internet. Se alguém falar assim que precisa pagar para saber algo, é algo que assim muito exclusivo, porque tudo hoje tá lá. O que a gente precisa entender? Você precisa de ânimo? Você tá acostumado a fazer se alguém faz junto? Você não tem uma liderança, você não tem uma disciplina. Então, aí que entra a questão do estudo de perfil. Então, por exemplo, às vezes eu me sinto triste em fazer algo sozinho. Isso, você não tem que ser condenado por isso. Mas aí você tem que entender que nem sempre vai todo mundo do seu lado tá fazendo junto. Então, eu sei que o horário aqui já tá acabando, mas é interessante a gente entender primeiro a questão do nosso perfil. E não viver nas nuvens, né, Tati? Eu falo isso pro pessoal. Não adianta você olhar a grama do seu vizinho que tá mais verde um pouquinho e falar assim, mas que ele teve sorte, aquele... Para de se comparar. O momento é de colocar o que você tem e ver que, junto com o que você tem, o que dá para fazer. É hora de investir em alguma coisa? Invista. É hora de segurar as pontas e... É igual a gente fala, cortar coisas, é hora. Então, tudo são fases e a gente precisa viver sem esse peso tão forte nas nossas costas de que a gente não é capaz, ou que eu não tenho oportunidade. É realmente colocar a mão na massa. E se tá com medo, vai com medo mesmo, porque só a gente vivenciando pra saber o que tá acontecendo. Só vai saber se der certo se tentar. Exato. Mesmo pra quem tá começando, né? Os jovens que estão querendo aí encontrar a sua carreira, vai, se não der certo, muda depois, não tem problema. Eu falo assim, não é feio. E às vezes até aquela parte que eu falo assim, até determinado momento, a educação física era o meu propósito. De um momento pro outro, minha vida mudou, minha cabeça mudou, coisas aconteceram na minha vida, meu propósito se tornou outro. E quem diz que até quando vai esse propósito? A gente nunca sabe. Então, quantas coisas acontecem na vida da gente. Cíntia, deixa aí pro pessoal tuas redes sociais, como que elas te encontram. Claro. Então, é Instagram, @Cintia_Thaís, tá? Eu tenho... Depois eu vou passar pro pessoal aqui o WhatsApp também. Mas lá na página tem tudo. Me chama, vamos conversar, entender qual é o momento que você tá vivendo e ver se eu posso te ajudar. Se eu não puder, a gente vai achar alguém que possa. Mas dentro dessa parte estratégica, se a gente não estiver pensando um passo à frente, você vai fazer, vai se cansar e vai ainda achar que está sendo improdutivo. Então, me procura, vamos conversar, que com certeza, de alguma maneira, eu vou poder ajudar. Isso. E a Cíntia também está dentro do círculo de negócios, né? Que aí é para as mulheres, é o mais focado. O arroba é círculo.negócios, nosso Instagram também. Ali a gente tem uma didática voltada para a mulher empreendedora. Eu tenho essa parceria junto com a Luzia Bittencourt, que ela é uma coach de relacionamento. E dentro disso a gente dá o suporte, né, esse apoio, pensando nesses dois lados. Tanto o lado de desenvolvimento pessoal, que aí é com a Lu, e eu entro com essa parte do profissional para a gente tentar alinhar e ir subindo um degrau de cada vez. Porque é o que eu falo, gente, tá com problema? Não se isole. A pior coisa que tem é a gente ter um problema e entrar no nosso casulo. Aqui é metamorfose. A gente tem que mudar e evoluir e buscar soluções. Então, fica essa dica aí também. Eu dou a dica porque, tanto o João quanto a Thalita aqui me pegaram antes do círculo e depois. Eles me pegaram o processo antes e o depois. Depois que eu fui lá, na primeira vez que eu voltei, Thalita, como foi? Maluca. Meu Deus. Que bom. Nossa, eu fico muito feliz, porque é o que a gente fala. Você tem que ter, às vezes, um choque, mas você tem que mudar conforme a sua realidade. Mas ver, às vezes, as coisas acontecendo com outras pessoas
pessoas te incentiva a Sim. falar, opa, eu também vou querer fazer. Ô, João, e ela, na primeira vez que eu fui no círculo, na reunião, ela pegou assim, ela não falou igual a Márcia Sensitiva, mas ela só falou assim, você é louca! Para tudo! Ela só não fez desse jeito igual a Márcia. Ela só não chorou depois Mas ela falou porque não isso. dava. Mas ela Aquela- falou desse jeito. Gente, eu sou boazinha, não é brincadeira. Ela só chorou. Eu tenho que puxar, entre Falou, aspas. tá, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Falei, calma, ela vai te ajudar. Respira. Foi mais ou menos isso. Mas Mas é o vale que eu, a pena, gente. É o que eu falei do choque. Se não tiver um choque, você não vai querer mudar. Você tem que É. entender que você pode mais, você deve mais, né? Aí, só pra gente terminar aqui, eu vou falar o que foi. É que a gente, quando você tá no empreendedorismo, você quer as coisas dando certo e você entra naquele looping de eu só tenho que ver o lado bom, eu só tenho que ver o lado positivo. Aí, acho que eu falo muito com o João, a gente entra na positividade tóxica. De que, porque tem que dar certo. E você não consegue ver aonde que tá as cagadinhas que você precisa arrumar. É Verdade. isso mesmo. É bem isso. E aí, na hora que ela pegou, falou assim, tipo, eu fiquei assim, ó, Empreender não é só flores, é a parte Eu vou mais voar. difícil. eu vou voar no pescoço dela. Aí eu voltei pra casa, eu pensei, eu respirei. Eu olhei de uma forma racional, porque eu estava extremamente emocional com o negócio, porque o empreender é o meu bebê. É. Sim. É o meu bebê, é o que paria aquilo, gente. Exato. Então, e aí, como que você vai lidar com isso? Aí alguém vai me falar mal do seu bebê? Tá errado? Não é assim que funciona. Mas aí a gente certo. entende o processo realmente e me ajudou muito, vem me ajudando bastante no processo aí. Então, pra quem quiser tá indo, se Vale a quiser pena. conhecer, vale a pena. Só o João que não pode. Ó, pensa assim, é um choque de positividade. Como é que fala? Real, não é tóxica. Real, não é perfeito. falso o negócio. O negócio não é falso, Perfeito. tá? E a Muito bom. evolução, gente. Tem que evoluir. E não é acomodado que a gente vai sair do lugar. Isso. Isso aí. Então, gente, ó, um super beijo. A Cíntia vai estar mais vezes Obrigada. aqui com a gente, porque tem muita coisa pra estar trazendo aí pra vocês. Um super beijo. Vamos transformar, vamos mudar e vamos sair desse casulinho Isso aí. e vamos crescer pra voar aí, ó. Super Tchau, beijo. gente. Beijo e até Beijo. mais. Tchau, tchau.